Se você chegou até aqui, provavelmente você já leu esse enunciado, então nós já vamos para a solução desse exercício da UFGD. Ele está falando o seguinte, ele deu esse gráfico aí e falou que se o preço dessa cesta básica fosse reduzido 20% em todos os meses, o que aconteceria com a variância dessa distribuição? Uma forma de você entender o que acontece com a variância é a gente fazer um exemplo paralelo com números menores, com menos números, e tentar entender a lógica. Então, eu vou inventar uma outra distribuição na minha cabeça para que a gente consiga achar o que tem por trás dessa questão. Vamos supor que eu vou mexer com uma distribuição de 3 dados apenas, ou de 4 dados. Vamos supor que nossos dados aqui serão, sei lá, vou escolher números que são convenientes para a gente. Número 8, vou colocar 3 números, na verdade. Número 8, número 10 e número 12. Tá certo? Vamos calcular a variância da distribuição usando esses 3 dados aqui. Bom, a variância, ela fica assim, ó. Vamos fazer uma tabelinha, que eu acho que fica mais fácil. Vou colocar os nossos dados, 8, 10 e 12. O primeiro passo é calcular a média deles. A média é somar todo mundo e dividir por 3. A soma aqui vai dar 30, dividido por 3 vai dar 10. Então, nossa média é 10. Beleza. Próximo passo, a gente vai calcular o desvio, que é pegar cada dado e subtrair da média. Então, 8 menos 10 fica menos 2, 10 menos 10 fica 0, e 12 menos 10 fica 2. O próximo passo é elevar esse desvio ao quadrado. Menos 2 ao quadrado fica 4, 0 ao quadrado continua 0, e 2 ao quadrado continua 4. E na hora que a gente tira a média desse desvio ao quadrado, isso vai dar exatamente a variância. Então, fazendo a variância aqui, vamos chamar de par variância. Vai ser exatamente a média desse desvio ao quadrado. 4 mais 0 mais 4, dividido por 3. Isso aqui vai dar 8 dividido por 3. Vou deixar dessa maneira aqui mesmo. Beleza. A questão está falando de variância, né? Então, vamos deixar dessa forma. Beleza. Agora, vamos entender o que acontece com a variância desses dados se eu diminuir cada um desses dados 20%. Você concorda comigo que se eu diminuir meus dados 20%, meus novos valores serão 80% dos dados que eu já tinha antes? Então, por exemplo, se meu dado antes era 8, 10 e 12, se eu vou diminuir esses caras, agora eu vou ter 80% de 8, 80% de 10 e 80% de 12. Então, meus novos dados agora, vamos fazer aqui embaixo em paralelo, meus novos dados, se eu diminuo eles 20%, eu vou ter 80% de 8, que seria 0,80, que é 80% de 8, correto? Eu vou ter 80% de 10, e vou ter 80% do 12, 0,80 vezes 12. Massa. Então, já diminuí 20% aqui. O que vai acontecer com a minha média? Dá para você fazer até de cabeça aqui, talvez você já até saiba a resposta, mas a média ela também vai diminuir 20%. É fácil de você perceber isso. É só você calcular a média desses números aqui. Olha o que acontece com a média desses números. Vou fazer aqui do lado. Seria 0,80 vezes 8, mais 0,80 vezes 10, mais 0,80 vezes 12, dividido por 3. Se você coloca esse 0,80 em evidência aqui em cima, você vai ter 0,80 em evidência, 8 mais 10 mais 12, dividido por 3. Você concorda que isso daqui, ó, era a média que eu tinha antes. 8 mais 10 mais 12 sobre 3 era a média antiga. Então, agora eu vou ter 80% da minha média antiga. Então, com certeza, a minha nova média aqui, ela vai ser 80% do que eu tinha antes. Então, vai ser 0,80 vezes a minha antiga média, que era 10. Ou seja, na hora que eu diminuo meus dados 20%, a minha média ela reduz 20% junto. O que vai acontecer com o desvio? Agora aqui eu já vou ser um pouco mais objetivo, então não vou ficar dando muita volta não, porque já vai dar para vocês entenderem o que vai acontecer. Pensa só no primeiro desvio. A hora que eu fizer isso daqui menos isso, o que vai acontecer com o meu desvio, que antes ele era menos 2? Bom, a conta agora para eu calcular o desvio vai ser 0,80 vezes 8
menos 0,80 vezes 10. Seria cada dado menos a média. Mesmo esquema, você coloca esse 0,80 em evidência, você vai chegar em 8 menos 10, que vai dar 0,80 vezes menos 2. O que você conclui agora? Você conclui que seu desvio também vai reduzir 20%, porque antes ele era menos 2. Agora esse desvio está multiplicado por 0,80. Quer dizer que seu desvio baixou 20% também. Então, nossos desvios agora vão ficar assim, de preto. Era menos 2, então agora vai ficar 0,80 vezes menos 2. É a mesma coisa que acontece aqui para baixo. Vai ficar 0,80 vezes 0, para continuar dando 0. E aqui 0,80 vezes 2. Então, meu desvio também de cada dado diminuiu 20%. Agora que está o pulo do gato. O próximo passo seria elevar esse desvio ao quadrado. E aí, o que acontece na hora que eu elevo esse desvio ao quadrado? Quanto que dá 0,80 vezes menos 2 ao quadrado? 0,80 ao quadrado dá 0,64. Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. Então, vai ficar 0,64 vezes 4. Na hora que eu elevo isso aqui ao quadrado, é o mesmo esquema, né? 0,80 ao quadrado dá 0,64 vezes 0. E aqui, agora, o último, vai ficar também ao quadrado 0,64 vezes 4. O que eu observo, então? Meu desvio ao quadrado, desculpa, era 404. Agora ficou 0,64 vezes 4, 0,64 vezes 0. Ou seja, eu só tenho 64% do desvio que eu tinha antes. Quer dizer que meu desvio ao quadrado, desculpa. Então, quer dizer que esse desvio ao quadrado, ele reduziu quantos por cento? Ele reduziu 36%. Correto? Se eu tenho só 64% do que eu tinha antes, quer dizer que ele reduziu 36%. A variância não é a média desses desvios ao quadrado? Vamos calcular essa nova variância aqui agora. Fazendo a média desses números, vai ficar 0,64 vezes 4, mais 0,64 vezes 0, mais 0,64 vezes 4, dividido por 3. Colocando esse 0,64 em evidência ali em cima, vai ficar assim, 0,64, que multiplica 4 mais 0, mais 4, dividido por 3. Isso daqui, você pode observar que era exatamente a variância antiga. Ó. 4 mais 0 mais 4 sobre 3, que vai dar 8 sobre 3, era a variância que a gente tinha antes. Agora, eu tenho só 64% dessa variância. O resultado agora, minha nova variância, vamos dizer assim. Se agora minha variância é 64% do que era antes, isso significa que essa variância reduziu quanto? Significa que ela reduziu 36%. Então, analisando esses dados menores, eu consigo concluir que se meus dados diminuem 20%, a minha variância ela vai reduzir 36%. Então, nós vamos marcar a alternativa, aqui não está falando de redução, né? Nós vamos marcar a alternativa C. A nova variância seria 64% da anterior. Perfeito. Nova variância é 64% do que era antes. Ah, agora que eu estou vendo que ficou uma parte na frente aqui, mas acho que não foi muita coisa não, né? Foi só o finalzinho ali. Legal. Uma observação. É óbvio que esse exemplo aqui, esse exercício que estou resolvendo, eu estou fazendo ele passo a passo. Então, assim, eu fiz cada dado bonitinho. Mas você consegue fazer um raciocínio desse aqui até de cabeça, se você entende o método de cálculo de variância. Né? Você podia pensar assim, beleza, eu tinha meus dados lá no início, tinha meus dados iniciais, meus dados agora eles vão reduzir 20%, então agora eu vou ter 80% dos meus dados, a minha média vai reduzir junto, a média vai reduzir, ela vai para 80% do que era antes. Na hora que eu calculo meu desvio, bom, meus dados diminuíram 20%, minha média também, é natural que o meu desvio também diminua 20%. Beleza, e meu desvio ao quadrado? Opa, aqui que está o porém. Na hora que eu vou levar esse 0,80 ao quadrado, que aparece esse 0,64. Tá certo? Então, nesse exemplo que eu mostrei para vocês um passo a passo, mas dava para você ter um raciocínio um pouco mais fluido e mais direto também. Tá certo? Então, tá aí, resolvido. Valeu, gente. Obrigado, até mais.